falar de uma parada que você falou no Twitter há pouco tempo atrás, que é sobre o Kami. Você falou que um dos seus maiores arrependimentos foi não ter convencido o Kami ter voltado a jogar. Explica isso. 일단 내가 진짜 카미랑 BRT 때 얼마나 대단한지 몰랐어 처음에 왔을 때. Quando eu tinha chegado aqui no Brasil, eu não sabia o quanto o Kami e o BRTT eram fodas. 그냥 내 Na 눈에는 minha cabeça, os meus 그냥 olhos, 잘생긴 두 친구들이었어. eles eram apenas dois amiguinhos bonitos. 왜냐면 나는 Porque pra mim... 이제 한 번 클래스가 있었던 선수들은 분명히 그게 끝까지 갈 거라고 믿거든. Classe? 클래스 그러니까 한 번 전성기가 진짜 카미 엄청 잘했었잖아. Ele disse, eu acredito que quando tem um jogador que ele tem uma classe, parênteses, classe significa quando o jogador ele joga muito bem, Sim, tem sim. alguma, assim, conseguiu mostrar uma coisa muito foda. Eu acredito que ele vai conseguir fazer isso até o final. 근데 이제 그냥 내가 그때 당시에만 생각을 한 거지. 그때 당시에만. Mas eu só 예를 들어서. pensei naquela época. 그때 당시에 있었던 티노스랑 카미만 비교를 한 거지. Eu fiquei apenas comparando o Tinoz que eu tive naquela época com o Kami. 근데 내가 카미한테 시간을 좀 더 주고 Se eu tivesse dado um pouquinho mais de tempo pro Kami, 같이 대화 많이 e 했으면 se a gente tivesse conversado bastante, 진짜 잘했을 것 같아. eu realmente acho que ele teria se saído bem. 진짜 잘했을 것 같아. 내 생각엔 진짜 Na 잘했을 minha 것 같아. opinião, eu acho que ele realmente teria conseguido se sair bem. Você chegou então a ver ele jogar, você viu o nível dele como player, por isso você fala isso, ou você fala mais pelo que ele já tinha feito, ou era o nível naquele momento que você achava que era muito bom e podia ser melhor ainda? 아니 예전 경기도 봤고 Eu vi os jogos antigos dele. 그리고 연습도 같이 했어. A gente treinou junto também. 그리고 근데 이제 카미도 좀 자기가 좀 O Kami, 누가 등 떠밀어서 경기를 나가는 게 아니라 ele não é alguém que sai pro jogo porque alguém empurra ele pelas costas pra empurrar ele pra competição. 자기가 진짜 완벽하게 보여주고 싶었던 것 같아. 내 Eu acho que ele 생각에. queria mostrar uma play assim muito boa, barra perfeita. 그래서 카미 나는 나가게 하고 싶었거든 E eu 경기. queria fazer o Kami sair 근데- pras competições, aparecer nas competições. 근데 처음에 카미가 거절했어. Mas no começo o Kami recusou. Ah, o Kami recusou. 자기한테 좀 시간을 더 달라고. O Kami disse, eu quero ter mais tempo. E aí, Jonathan? 그래서 Não, você vai completar essa Não, não, que ele falou que ele queria ter mais tempo, só que ele resolveu não ir mais pra frente. Né, ele conversou com você, depois que ele falou, não quero mais. Como é que você se sentiu quando ele falou não quero mais, já que você queria tanto ele no time? 그러니까 사실 Na verdade, 이제 그때 나quela 한국 선수들 época 있었잖아 우리 tinha 처음에. jogadores coreanos, certo? 근데 그 친구들이 진짜 영어를 한 마디도 못했거든. Mas aqueles jogadores coreanos faziam uma palavra de inglês. 우린 진짜 Quais 거의 coreanos você tá falando? 성환이랑 키 São Juan aqui, tá, ok. 이제 Vou 그래서- falar nada não. Por Deixa causa que... disso, 이게 사실 커뮤니케이션 진짜 중요한데 a comunicação é muito importante. 영어 할 mas 줄 아는 게 안녕하세요가 전부니까 Tudo que eles sabiam falar em inglês era oi. 이제 카미 외에도 우리가 이제 문제가 좀 많았잖아. E 그래서 não por causa do Kami, só que a gente, nós coreanos tínhamos muitos problemas, 그러니까 né? 카미가 우리가 안정적일 때 카미를 받아줘야 되는데 Então a gente tinha que receber o Kami quando a gente estivesse estabilizado. 이제 우리도 불안하니까 Mas a gente também não estava bem. 이제 카미가 스스로 좀 빠져줬던 것 같아. Eu acho 우리 que por causa 집중에만 할 수 disso- 있게 하려고. O Kami, eu acho que o Urim Kami, Dema. ele se retirou porque ele queria que a gente não tivesse problema em nos concentrarmos em nós mesmos. O cara é um lord, né? O cara é um lord em inglês. Lord como é que explica o Lord em inglês? Ele é um cavalheiro. Gentleman. Gentleman. 카미 진짜 멋있어. Eu disse, o Kami é, assim... A palavra é barra bonitão, barra foda. É uma mistura dos dois. Aham, 진짜 entendi. 좋은 성격 가지고 있고 Ele 팀 tem um 위해서 caráter 많이 realmente 생각하고. muito bom e ele pensa muito no time. Então, Pô, vou fazer achei uma que eu tinha pergunta ficado aqui pros cego do Ten nada, Zets, devem mano. estar loucos pra saber que é. E agora? Você sonha, você ainda tem vontade de trazer o Kami? Conseguir um Last Dance aí, ele, BRTT, com todo o respeito do mundo ao Trigão, ao Dinkas, mas você quer ainda ter o Kami jogando sobre o seu comando? 코치님으로서 같이 이렇게 일을 해요. Não precisa ser agora. 지금이 아니라도 되는데 그런데 그러니까 모든 걸 다 나 혼자 결정하면 se eu for a pessoa que vou decidir tudo sozinha, 왜냐면 이게 본인들의 동의도 있어야 되고 porque claro que tem que ter o lado deles também, né? 팀원들의 동의도 있어야 되고 E também tem que ter a concordância dos jogadores do time, 보스의 né? 동의도 있어야 E 되니까. também do dono do Sim, time. sim, sim, sim. 그러니까 내가 뭐 혼자 할 수는 없지만 E eu não posso decidir tudo sozinho, mas 만약에 내가 혼자 결정하면 se eu fosse decidir tudo sozinho, se eu for, 한번 해보고 싶어. eu realmente quero sim. E Laia, será que teremos aí um Last Dance? Diga lá que tem uma pergunta aqui. Diga lá. Dos jogadores do Brasil, os brasileiros atuando hoje, tem algum que você acredite que poderia performar bem numa Liga Major? Ah, então já vou aproveitar e dar créditos, porque foi exatamente essa pergunta que chegou aqui. Diz só pra ele aí que eu vou só dar créditos pro cara que fez isso. Que não tem nome. É o usuário 9744. Ele mandou quais jogadores do Brasil você acredita que performariam bem em ligas internacionais. Por favor, nunca... Carioca, Tinoz, Titã, Robô. Aegis.
Redbert. Traduz essa parte aqui que diz que, por favor, nunca saia da nossa amada PEN. 일단 우승컵 한 번 더 들어야지. 그 전에는 제 발로는 안 나가니까. Ele disse, eu não vou sair com o meu pé, então eu vou ter que conseguir pelo menos mais uma vitória aqui com a PEN. 그 진짜 가리오카 진짜 잘하거든. O Carioca, ele realmente é muito bom. 난 진짜 가리오카 어디든 가도 잘할 것 같아. Eu acho que o Carioca, aonde ele for, ele vai performar muito bem. 이게 지금 우리 팀이 어찌됐든 이번에 다시 그럼. 새로 짠 거잖아. 그러니까. 카카 빼고는. Porque dessa vez a gente fez o nosso time, a gente reformou o nosso time novamente, né? Tirando o Kaká. 이게 카카 진짜 진가가 대단한 선수거든. 진가. A ginga do Kaká é realmente outro nível. 그러니까 나는 진짜 작년부터 Eu, desde o ano passado, 카카가 브라질 최고의 드리블러다. eu penso que ele é o melhor drible do Brasil. 네이마르 같이 이렇게 Ele é 드리블 tipo 개인 능력으로 Neymar. 상황을 만드는 애다. Porque ele é alguém que consegue montar a própria situação dele, que nem o Neymar. 근데 이제 우리 팀이 처음에 너무 배울 게 많아가지고 Só que no começo nosso time tinha muita coisa pra aprender. 카카한테 이게 팀 플레이 먼저 하라고 내가 너무 강요를 많이 해가지고 E eu fiquei empurrando muito pro Kaká, falando pra ele fazer a play do time. 지금은 이제 좀 자기의 장점을 많이 안 살리고 있긴 한데 장점? 그러니까 드리블 같은 거, 진가 플레이, Ah, 순간적인 지금 안 하고 있다고? 그러니까 지금 이제 그것들을 많이 못 보여주고 E 있는데 por causa disso, agora ele não tá conseguindo mostrar todas essas qualidades que ele tem, esses dribles que ele poderia mostrar. 이제 팀 마크로도 안정화되고 있고 Mas agora o nosso sacrificou macro, do como dele. time, tá se estabilizando. 가리오카 더 많이 보여줄 거거든. E o Carioca vai começar a mostrar mais agora. 진짜 잘할. 내가 봤을 때 엘리시 가도 잘할 것 같고 한국 팀 가도 잘할 것 같아. Eu acho que. LCS? Deu 그러니까 muito 어디 certo, 가든 não. 그냥 메이저리그 어디 가든 잘할 것 같아. Eu acho que em qualquer liga maior que ele for, barra, se ele for pra LCK, aonde ele for, eu acho que ele vai mandar muito bem. 나한테 LCK 코치였을 때 돌아가서 카카를 데려올래 말래 하면 데려올 것 같아. Se eu um dia for voltar a ser coach da LCK e eles falarem, você quer trazer o Kaká, eu com certeza quero Ô, levar ele. louco! Eita! Não, eu ia falar sobre isso porque você tem uma relação muito próxima do Kaká, porque a gente até conversou sobre a possibilidade dele vir junto com você, mas acabou aqui hoje, né? Mas acabou não deu pra acontecer. Isso você atribui a você estar mais tempo com ele? Ou ele realmente impressionou você com gameplay, dedicação? 근데 이제 카카는 나만 좋아하는 게 아니야. 다 좋아해. O Kaká, ele não gosta só de mim, ele gosta de todo mundo. sim. 우리 팀 다 Todo mundo 좋아하고 do nosso time. 우리 Eu não conheço uma pessoa que não gosta de carioca, tá? 팬 게이밍 회사 식구도 다 좋아하고. Todo mundo da PEN e toda a família da PEN gosta dele. 그러니까 나는 선수의 성격도 능력 중에 하나로 생각하거든. Eu acredito que a personalidade do jogador também é uma das capacidades, habilidades do jogador. 이제 뭐 형태가 다를 뿐이지 그것도 다 능력이야. 형태가 다를 뿐이지. 예를 들어서 티티는 되게 카리스마 있게 Por 하고 exemplo, o 그거 TT ele tem 장점이잖아. bastante carisma e isso é uma coisa muito boa dele, né? 그리고 카미랑 약간 카카랑 비슷한데 O Kami e o Kaká, eles são um pouquinho parecidos. 되게 사랑스러운 사람이고 되게 Eles são 리스펙 muito 잘하고 amorosos e eles respeitam bastante. 그리고 그 항상 상대 말을 들어준단 E 말이야. eles sempre escutam o lado do outro. 그래서 카카가 나는 Por 이게 isso. 메카닉적으로 그러니까 게임 외에 이미 진짜 좋은 선수라고 생각해. Eu acho que o Kaká, ele é um jogador muito bom. Além da mecânica. Mecanicamente. Não, porque assim, uma coisa que dá pra ver claramente na evolução do Kaká, eu queria saber se tinha dedo seu nisso, é que ele era muito introspectivo. Ele é um cara que falava pouco, ele era muito tímido. E nessa época que a PEN foi reformulada, ele acabou tendo que ser um certo líder do time durante um tempo. E hoje eu sinto ele muito mais solto, muito mais comunicativo, muito mais pra frente. Como é que foi ver essa evolução e participar dela? 네. 어렵네. Que difícil. Aqui era isso. 내가 어제 게임 졌는데 어제 이야기해도 되나? Ontem a gente perdeu. Será que eu posso falar sobre ontem? Por favor. Conversa, Mateu. 이제 어제 우리 그 11월 스태프들은 Ontem, nós, a staff 그 do 경기 중에 CBLOL, 선수들 커뮤니케이션 들을 a 수 있단 gente, 말이야. a gente pode ouvir a comunicação dos jogadores, sim. né? 근데 이제 어제 카카가 이제 게임 좀 약간 오케이. 불리했어 O 중반에. Kaká, Chumba, né? 중반에 No 게임이. mid game, o jogo acabou não ficando bom pro Kaká. 근데 카카가 Mas o Kaká 집중하면 무조건 이긴다고 자꾸 그러는 거야. ficou falando toda hora. Se a gente se concentrar, a gente consegue ganhar. 사실 내 눈 이미 좀 암울했거든. 안 될 거라고 생각하고. 내 눈은 약간 이미 좀 힘들었어. Até, assim, já pra mim, coach, eu vendo naquela situação, eu estava, isso aqui não vai dar não, já era. 사실 그런 것들이 이제 필요하거든 우리가. Mas a gente precisa desse tipo de coisa. 이게 BRTT 팀 나가고 가장 필요했던 Saindo do 부분이 BRTT, 그거였는데 o BRTT saindo do Da time, lineup, sim. 나는 카카가 그렇게 성장이 foi 꼭 o que acabou faltando. 나한테만 그런 게 아니라 Não é só pra mim que o Kaká faz 뭐 isso. TT한테도 많은 영향을 받았고 Mas ele também recebeu muita influência do TT nisso. 팬 정통에도 많이 영향을 Tinha 받았고 um- 팬 히스토리 Ah, e ele também recebeu muita influência da história da PEN nisso. 그리고 팬들한테 영향 많이 E 받는다고 também, 생각해. eu acredito que ele recebeu muito isso dos fãs da PEN. 확실히 성장해 가고 있고 E ele realmente está 모두가 영향을 evoluindo. 좋게 끼치고 있어. 이 또- 물론 나도 조금. E
다 도와주고 있단 말씀이죠. 다 영향을 끼치고 있고 그 카가 진짜 올바르게 잘 성장하고 있어. E todos estão ajudando ele e ele está evoluindo da maneira certa. Você acha que hoje o Kaká é um líder dentro da PEN? 어디 보자. Vamos ver. 그렇게 돼가고 있지. 아직은 Ele 완전하진 está se 않지만. tornando, mas ele ainda não se tornou completamente. E como que é o seu trabalho com o John Ray? Como que é a divisão de funções? Ah, legal isso, Como queria que saber você isso também. enxerga o desempenho, o conhecimento do como coach brasileiro? 그러니까 이게 결국은 이게 BO1이랑 BO5 준비한 게 좀 다르거든. É diferente a preparação entre uma melhor de 1 e uma melhor de 5. 그러니까 나한테 플레이오프 제외한 경기들은 사실 이제 플레이오프로 가는 과정 중에 하나로 내가 스스로 생각한단 말이야. 이해 안 됐어요? 그러니까 플레이오프 지금 하는 BO1 게임들은 플레이오프를 o 준비하기 위한 Eu 게임들이라. acredito que os jogos que nós estamos preparando agora de melhor de uma são jogos que são a preparação para os playoffs. 그래서 BO5 게임은 드래프트 회의를 더 많이 하는데 Quando a gente tá indo pra uma melhor de 5, você vai ter que se preparar muito mais o draft. 이제 BO1은 Mas a melhor de 우리 1, 어떻게 준비를 하냐면 존이랑 como é que a 나랑 gente prepara? Eu e o John Ray. 이제 내가 지금 뭐 예를 들어서 유미가 지금 요새 Dando um 요새 exemplo, por 핫하단 말이야. exemplo. 요새 Time 좋다고? 유미 핫하단 말이야. A Yumi, ela tá na tier list, ela tá numa escolha alta. 그래서 유미 위주로 연습을 할 Graças a Deus, 거니까 não. Então, mais. a gente fala, vamos Graças a treinar Deus. voltado pra Yumi. 이제 그거에 적당한 그 챔피언 조합 구성을 네, 하라고 이렇게 Ui. Ui. 디렉션 내리면 Junior, ninguém? Ah. Então, quando eu desço a ordem, assim, o pedido de vamos fazer drafts que estejam em volta disso. 이제 존이 그거에 대해서 좀 조사하고 Então, o John Ray, ele procura sobre isso. 그리고 그걸로 그 연습 드래프트도 짜고 E Ô, aí, a Diego, partir não disso, a gente fala acaba montando os isso. drafts. 그렇게 서로 Fala 협력하지. que Eu acho você que e o dessa John forma Ray estamos que trabalhando. montam, mano. E uma pergunta Fala, importantíssima aqui mano. também que o Brasil quer saber. O que é que você acha do draft do John Ray? 잘하고 있어. Ele tá mandando bem. 그리고 잘하고 이- 있고 이게 사실 드래프트는 Na 물론 verdade, o draft... 대놓고 틀린 드래프트도 있지만 Tem draft que você olha e você fica, isso aqui tá errado, mas... 사실 승자가 맞는 거잖아 드래프트는 그냥. 승자가? 그러니까 결과가 중요한 거잖아. Mas o 이긴 mais- 쪽이 항상 좋은 드래프트인 거야 그냥 쉽게 말하면. falando de uma forma mais simples, o melhor draft é sempre do time que acaba vencendo, certo? 그래서 Por 일단 causa disso- 4승 2패니까 페인 게이밍이. Até agora, a PEN ela teve 4 vitórias e 2 derrotas, Sim. né? 적어도 존의 드래프트가 지금 60% 70%는 맞고 있다. Então, eu acho que o John Ray ele tá acertando em 70% do draft. Aí, John, tava com medo? Tô ligado que você tava Tentando aqui não com medo que era farpar, dentro do mas cheiro. já farpando, é. Já que você tá falando dessa campanha, como, etc, Grande que morde vocês a falou do jogo de sopra. ontem, como é que você tá enxergando a campanha da PEN agora, nessa segunda etapa de 2022? É o que você quer? Falta evoluir? E se falta evoluir, quais são os pontos que você acha que ainda precisa lapidar? 아 진짜 어렵다. 이것도 되게 Esse 질문. realmente é muito difícil também, 이게 né? 이게 나한테 어떤 질문이냐면 Porque o tipo de pergunta que seria pra mim 이게 뭐 seria... 수학이 뭐냐고 물어보면 수학. Se alguém me perguntar o que é a matemática, 이게 설명을 덧셈 뺄셈만 할 줄 아는 사람한테 해줄 수 있는 설명하고 porque existe uma explicação que você pode dar pra quem sabe, tipo, do que é a matemática, 아니면 그렇게 뭐 사람. 인터그레이나 루트 같은 거를 아는 사람에게 pra quem sabe o 설명이 que é 달라서 soma, divisão, essas coisas, e pra quem sabe o que é integral e derivada e isso. Então a explicação é diferente, né? 어떤 수준으로 답해야 되지? Chefe, em qual nível eu tenho que dar a resposta? Médio. Não Médio. precisa... Médio. Médio. Não, not so deep. You can be more in the surface of the strategy. 아 이게 되게 어렵다. Because if you difícil. speak... Pra que eu tô falando inglês? Porque se você for falar tão em profundidade, você vai entregar o... É a tática de vocês, eu não quero isso. 말씀하시면 그러면 지금까지 하신 전략을 말씀하시게 될 수 있잖아요. 그러니까 그런 말씀 안 하시는 게 좋은 것 같아요. 일단 첫 번째 스플릿 No 때는 primeiro split, 좀 그래도 우리도 롤모델 되는 팀이 있거든. 롤모델. 그러니까 modelo de LoL, Sim. tem um time que acaba se surgindo como modelo de LoL. Sim, entendi. 그래서 이제 우리가 처음에 T1 잘했잖아. T1이 어떻게 이기는지 연구를 많이 했단 말이야. T1. T-Pain 계시면서 어. ficando na PEN, a Timona ela joga muito bem, né? E a gente ficou tentando entender e descobrir por que a Timona ela jogava tão bem. 그래서 T1이 오브젝트에서 되게 자유로운 팀이야. 거기 집착하지 않아. A Timon, ela é um time que ela é muito livre, assim, ela consegue ir muito graciosamente em direção a qualquer objetivo, naturalmente. 그러니까 걔네들은 골드 수급에 되게 특화돼 있는 팀이란 말이야. 골드 수급에. É um time que ele consegue manter bem a diferença de ouro. 그래서 나도 우리 팀 오브젝트에 얽매이지 않고 좀 자유롭게 하라고 처음에는 첫 번째 스프린트는 그렇게 많이 말을 했단 말이야. Então no começo eu tinha falado, não fiquem muito presos nos objetivos, jogue de uma forma mais natural, /livre. 근데 이제 지금 이번 스플릿은 Mas nesse split agora, 이제 조금 방향성이 다르고 a nossa direção está um pouquinho diferente. 여기까지. Até aqui.
Entendi. Assim, tem alguns pontos que eu vejo, por exemplo, eu individualmente na PEN, que melhoraram muito de split pro outro. Pra mim, o principal foi comunicação. muito. Vocês estão muito mais fluidos. E eu, sinceramente, eu não consegui enxergar muitos pontos negativos. De dizer assim, a PEN está errando aqui. É uma coisa muito mais jogo a jogo mesmo. Eu não vejo um grande erro na PEN. Você vê um ponto a melhorar se a gente tivesse que fazer alguma coisa? Ou você acha que realmente é mais jogo a jogo? Caralho, calma aí, Gá. 페인 게이밍은 A PEN, Isso. 한타를 잘해야 된다. ela tem que conseguir fazer teamfight. Teamfight? Você acha que esse é o principal problema atualmente? 그 문제가 제일 지금 페인에 크다고 생각하시나요? 크다기보단 이걸 장점으로 만들고 싶은 거지. Não que ele seja o maior problema, mas eu quero transformar isso numa qualidade da PEN. Entendi. Entendi. A gente teve um superchat do Cachosse falando justamente Cachosse. disso. Que Grande Cachosse. muita gente fala que as teamfights da PEN são as melhores do campeonato. Agora não. E como é que se treina isso? Como é que treina um time pra melhorar a teamfight? 이거 영업 비밀인데 해도 되나? 어? 영업 비밀. 영업 비밀? 그러니까 그러니까 다 오픈할 순 없지만 Eu não posso falar tudo, mas Claro, claro. 자, 첫 번째 o primeiro ponto. 물론 다 중요해. 템포 Tudo é 중요하고 다 importante, 중요하지만 tudo é importante, tempo é importante, mas Tempo é o mais importante, né? 일단 포지셔닝이 a posição 제일 중요하고 é o mais importante. 그리고 두 번째가 Em segundo lugar, 한타를 한 호흡으로 하는 게 아니라 그러니까 이렇게 끝나는 게 아니라 a teamfight ela não pode terminar. Aí ele fez uma respiração. respiro, né? Tem E um respiro. 그러니까 뭐 팀파이트를 1분 동안 했으면 Se o 그거를 teamfight ele durou 1 minuto, 뭐 세 번으로 나눠야 돼. você tem que dividir ele em pelo menos em 3 partes. 그래서 우리가 처음에 우리는 그거를 세컨드 페이지를 봐야 된다라고 이야기하는데 A gente fala que a gente tem que ver a segunda página, mas 그 한타 안에서 dentro 첫 da 호흡 다음에 teamfight. 첫 호흡 다음에 세컨드 페이지를 봐야 된다고 Depois da 하는데 primeira parte a gente fala que tem que ver a segunda parte, mas 선수들 지금 되게 그 부분을 잘 이해하고 있고 os jogadores eles estão entendendo essa e os nossos jogadores estão entendendo essa parte. 그거가 나아지면 진짜 한타 되게 잘할 것 같아. E eu acho que quando a gente conseguir melhorar essa parte, nossa teamfight vai ficar melhor. Perfeito, perfeito. É porque realmente o LoL é um jogo, como vários outros esportes eletrônicos, que é muito difícil você conseguir fazer treinos específicos, né? Porque, assim, é diferente do futebol, que você vai ficar batendo falta pra treinar. No LoL é difícil você fazer um único fundamento. É. Ah, vamos fazer roubo de barão. Tem muita Vamos, variável Você tem no que LoL. ir de acordo com a screen. E aí você depende de ter um screen de qualidade. Né? E os campeões também são diferentes. Exatamente. Né, qual é o maior desafio de um treinador pra conseguir treinar essas diferentes funções do LoL? Teamfight, barão, dragão, rotação, tempo, já que não dá pra você controlar isso. 그러면 이 포인트로 생각하시면 그럼 호치님으로서 이런 연습을 내리는 거에 어디가 제일 어렵다고 생각하시나요? 이게 코치 좀 숙명 같아. 좀 내가 봤을 때 이거는 Quando eu vejo como coach, 솔직히 나도 내가 뭐 내가 정답이다라고 생각하진 않고 eu não 코치로서 penso que como coach eu sou a resposta. 방법이 좀 다르다고 Eu 생각하는데 penso que eu tenho um método um pouquinho diferente. 그 가장 그래도 내가 틀렸다고 생각하는 코치들이 하는 게 뭐냐면 Claro, coach. 잘못된 코치들이 한다고 하는 게 Uma coisa 뭐냐면 que eu acho que é errado, que eu acho que os outros coaches fazem, 자기가 다 안다고 생각하고 다 정리하는 거야. é ele pensar que ele sabe de tudo e ele organizar tudo do jogo. 그래서 솔직히 말하면 나도 그 한타에 네. 대해서 Falando a 너무 많은 verdade, 상황이 있잖아. sobre teamfight, existem muitas situações de 조건도 teamfight. 많이 바뀌고. As oportunidades dentro também acabam mudando a todo momento. 그래서 어차피 그거는 내 역량이 아니야. 선수들 그 안에서 해야지. Então, isso não é uma coisa que eu posso acabar influenciando eles, é uma coisa que os jogadores têm que fazer dentro do jogo no momento. 그럼 내가 정리할 수 있는 게 뭔지 먼저 알아야지. O que eu tenho que fazer é saber o que eu posso organizar antes disso. 그래서 내가 할 수 있는 데까지만 하는 거지. Então, eu fazer até onde eu posso fazer. 그 한타 같은 거 개선시키는 게 말은 쉽지 어렵잖아 사실. Falar assim é fácil, só que realmente fazer isso é difícil. 그런데 이제 나는 상황 물론 디테일을 봐야 되지만 Claro que eu tenho que ver a situação, o detalhe do momento, 그냥 이것만 이해하면 돼 이것만. mas tem que entender só isso. 우리가 한 번에 들어갈 건지 Se a gente vai tudo de uma vez, 끊어서 한타를 해야 되는지 ou se a gente vai cortar um pouquinho a teamfight, 그냥 받기만 해야 되는지 그냥 이 ou se 부분만 a gente 계속 só vai 이야기하는 거야. receber. É só essa parte que a gente fica falando. 그 다음은 이제 선수들한테 맡기는 E 거야. depois disso, a gente deixa nas mãos dos jogadores. 처음에 스탠스만 내가 정하고 No começo, só acabo decidindo bolha. 스탠스. Aí- 이제 처음에 자세만. Só a primeira... 맡아뜨리기 전에 자세만 내가 정하는 거지. Antes de começar a teamfight, a única coisa que tem que decidir é qual vai ser a posição, a situação da teamfight antes. Legal. Uma dúvida que eu acho que Legal quase isso aí, todas legal as isso pessoas aí. que assistem o LoL no mundo podem ter, que é Bem legal. qual é a verdadeira função de um treinador. Porque muitos acham que o treinador tem que ensinar LoL pro player. Outros acham que ele tem que ser uma babá, sabe? Cuidar dele do Outros dia a dia, acham que tem que acorda, fazer vai fazer draft. tal coisa. O que é ser um treinador? O que é ser um head coach de League of Legends?
마찬가지는. 근데 코치님으로서 코치는 뭘 해야 된다고 생각하시나요? 이것도 되게 정답 없는 이야기네. Esse realmente é uma pergunta sem uma resposta certa. Pra você, na sua opinião, 근데 코치님 o 어떻게 que você 생각하시나요? faz? né? 코치님은 뭘 하시나요? 일단 난 LCK는 되게 중요해 그게 그 코치의 역할. Na 멘탈리티적인. LCK, na parte psicológica, mental, o papel do coach é muito importante lá. 그러니까 나는 내 윗사람한테 어떻게 배웠냐면 O que 코치의 eu 역할을 aprendi pra pessoa que estava em cima de mim naquela época? 선수보다 먼저 일어나야 Tem que 되고 fazer Você o tem que acordar draft, antes o dos time, jogadores os 그다음에 players, 항상 선수들 어. 뒤에서 걸어야 되고 e sempre tem que andar atrás coach, dos jogadores. todo mundo junto, não só. 그리고 그 갑자기 생각나네. 그거 E 보고 agora 싶네. estou 많이 lembrando dele. 배웠는데. Nossa, eu quero ver muito ele, porque aprendi muito com ele. 그리고 그러니까 나는 진짜 4 선생님 같은 meses 거라고 com a 배웠거든. lenda. Eu aprendi que o coach, na verdade, era como um professor Aí mesmo. tu falou groselha, pô, tu tá de sacanagem, ô filho de uma puta. Arthur CRB, o que eu faria contigo se eu te encontro num beco sem saída, sem nenhuma testemunha, não tá nem escrito. 그러니까 적어도 선수들한테 어찌됐든 잘못에 대해서 이야기할 수 있는 사람이잖아. Porque é uma pessoa que pode falar sobre os erros que os jogadores estão cometendo pra eles, né? 그러면 나는 Então, 그 생활에서 모범을 보여야 된다. 생활 어떻게 생활하는지 eu 내가. tenho que ver como é que o jogador está passando o dia a dia dele. 그래서 나는 코치의 역할이 멘토이기도 하고 Eu acredito que o papel do coach é como um mentor. 물론 룰도 잘 알아야 Ele 되지만 tem que entender bem de LoL, claro, mas 멘토이자 um mentor, desculpa. 이제 룰을 가르친 사람이다. E uma pessoa que ensina LoL. Então, isso é muito legal de ouvir, porque tem um ponto muito importante quando a gente fala de treinador, que é justamente o jeito que ele tem que trabalhar o time. Porque no LoL, como você mesmo falou, é um jogo onde você tem 5 pessoas que tem que jogar com mais de 150 possibilidades de campeões. Tem muita variável. Então, eu acho Esse que... é o mais difícil não do sei, LoL. quero saber de você, na verdade, se quando você, um treinador, chega num time, ele tem que fazer com que o time se adeque à tática dele, ou você tem que perceber o que cada um é e traçar o melhor caminho pra cada um. E agora, falando isso que você enxerga a professora de coach como mentor, eu acredito que seja a segunda opção, porque você vê o jogador do jeito que ele é e encaminha ele pro melhor caminho pra Boa desenvolver o tarde, talento dele. Revoltinha. 어떻게 어떤 파트에 잘을 하고 있는지 그걸 보셔야 된다고 코치님. É o mesmo papo do começo do podcast, exatamente. 그 진짜 좋은 이야기인데 Isso é uma coisa muito interessante que você está falando. 이것도 어렵다. Isso também é 너무 어려운 difícil. 질문을 하는데. Você faz perguntas muito difíceis, chefe. Ah, mas é meu trabalho aqui, não é mesmo? Enquanto você pensa, vou fazer a pergunta mais fácil pra você. Eu não, o Dinquedo mandou uma pergunta aqui. Ele perguntou quem é o jogador mais bonito da PEN. 일단 진켄도는 아니야. Não é o Dinquedo. Ô, Dinca! Agora pode pensar na outra. E a resposta dessa pergunta veremos amanhã, 12h30, no próximo episódio desse podcast, porque agora irei me retirar, porque preciso almoçar. Acabei de me tocar que tô com fome e a Comunive acabou de me chamar pra duo amanhã. Vou falar com ela pra ver se tem duo amanhã, tá? Aí aviso pra vocês, 10 da manhã estarei online, certo? Queria agradecer a presença de todos os senhores lindos, maravilhosos, todos lindos, perfeitos. Chamo a mãe de todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que deu sub, beat, donate, são pica pra caralho. Sorteio dos subs será em breve, certo? E é isso, mano. Amo vocês. Um beijo no coração de todos. Espero vocês aqui amanhã, nesse mesmo canal. Tá bom? Agora eu vou lá me reunir com o Edu Kim pra ver os últimos planos. Tá? Um beijo. Tchau.